programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um tema muito interessante, que é a dependência química. Para conversar sobre o assunto, nós estamos recebendo a psicóloga Ivana Souza. Nós já tratamos sobre o que é, os sintomas, qual a causa deste problema, mas antes da gente continuar conversando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje estamos aqui para dar uma dica muito importante sobre a doença celíaca. Muitas pessoas que sofrem desta enfermidade talvez não saibam o que é, afinal, a doença celíaca. A doença celíaca é uma enfermidade autoimune que acomete o intestino delgado devido a uma intolerância ao glúten. O intestino, as células do intestino, o nosso corpo reconhece o glúten, que é uma proteína, como um agente agressor e com isso reage contra este agente agressor, que é o glúten, causando muitas vezes determinadas alterações a nível do intestino delgado. Como o glúten é uma proteína que se encontra em vários produtos, assim como no trigo, assim como na cevada, como no malte, assim como na aveia, também pode se encontrar o glúten em outros produtos, e que quando ingerimos, quando a pessoa já tem uma tendência genética, não importa a fase da idade, pode acometer a criança, pode acometer o adolescente, a pessoa mais adulta, a pessoa mais idosa, não importa a fase etária em que está o paciente. Afinal de contas, a doença celíaca nada mais é do que uma reação imunológica de antígeno-anticorpo causada pelo glúten. Falando em saúde, não tem como a gente não lembrar, que a Ecoclínica há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. E continuando para falar sobre o nosso assunto de hoje, em relação à pessoa, Ivana, quando ela decide parar de usar, aí começa uma batalha, uma guerra, porque às vezes a gente sabe que para todo vício, decidir já é mais do que meio caminho andado, que geralmente, como a gente encerrou o primeiro bloco, o viciado, ele sempre tem em mente que ele para quando ele quer, e isso é um grande engano, isso para todos os vícios, mas quando ele realmente decide, não, eu quero parar, como que funciona assim? Então, geralmente, ele decide parar de usar pela dor. É muito difícil ele decidir, tomar essa decisão quando está tudo funcionando, quando está tudo dando certo na vida dele. Aí ele fica naquele engano. Não, mas eu tenho emprego, não, mas eu tenho família. Só que na realidade ele não percebe que está tudo problemático. Quando ele decide, ele precisa buscar ajuda, buscar o tratamento. Então, se eu admito que eu tenho um problema, eu vou buscar ajuda para resolver esse problema. O grande engano também é que muitas vezes ele tenta sozinho.
E aí ele vem aquele processo, tenta, recai, até realmente se dar conta assim, não, realmente eu preciso buscar um tratamento, né? E esse tratamento não precisa ser necessariamente só psicológico, né? Psicológico também, mas pode ser psiquiátrico, dependendo de algum caso ou outro, daí teria que ser avaliado, né? Ou uma internação, né, principalmente usuários de crack, né, ou os alcoólicos que já está num alcoolismo muito avançado, é necessário uma internação, né, porque a síndrome de abstinência ela é muito grande, então a vontade de usar é muito forte. Muitas vezes só com atendimento psicológico e psiquiátrico ele não consegue aguentar, né, a gente costuma dizer assim, ele não se mantém em pé na rua, ele não se mantém limpo. Aí sim a gente encaminha para um processo de internação. Outro aspecto bem interessante para o tratamento são os grupos de ajuda mútua, né? E quando a pessoa não quer parar de usar, né? Ela não reconhece, ou não chegou nesse ponto da dor, ou às vezes já chegou, mas ainda assim insiste em não querer, né? E a família pode forçar, como às vezes tem família que ainda até interdita a pessoa, né? E aí leva a força. Seria a melhor forma de tratar? Chegando lá a pessoa reconhece que precisa e aí realmente muda ou não é a melhor forma? Gabriela, assim, ó, há uns 10 anos atrás, se as pessoas me fizessem essa pergunta, eu diria não interna força, porque só quem quer que para, enfim. Mas depois eu comecei a trabalhar, e principalmente depois da chegada do crack aqui na nossa região, eu comecei a perceber que alguns dependentes, se não forem internados à força, eles vão morrer usando. Né? E não é uma morte só aquela morte, ele morreu pro caixão, enterrou, mas é uma morte para a vida, né? Eles não conseguem ter o raciocínio de identificar que eles precisam fazer alguma coisa, eles não conseguem. Então, hoje eu vejo que em alguns casos é necessário sim uma internação e às vezes a única opção é internar involuntário. Ele não quer, mas a família vai no fórum, interdita e interna. E eu já trabalhei num centro de reabilitação que tem internação involuntária. A maior parte era involuntária, 60% vinha à força, né, por interdição. E eu percebi que nos primeiros 10 dias eles ficam com muita raiva de quem internou, né? Se foi a mãe da mãe, se foi a família, se foi a esposa, eles ficam com muita raiva. Mas depois que passa esses primeiros 10 dias, tem um processo que a gente chama assim, ó, caiu a ficha. É como se ele se deu conta e aí ele começa a agradecer. Quando a gente pergunta lá, e daí, foi bom você ter vindo? Daí ele fala, foi, Ivana, foi porque senão eu não ia conseguir parar. A mudança de estilo de vida, reeducação alimentar. Se tu continuar andando com pessoas que só vão a lanchonetes com coisas gordurosas, se tu andar com pessoas que não fazem atividade física, da mesma forma tu não vai conseguir obter o teu objetivo, né? O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, dependência química. Fique ligado com a gente.